Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, sobre VBA, trazendo dicas e aulas completas para você poder implementar coisas super legais em seus projetos. Na aula de hoje a gente vai dar sequência, já é a nossa sexta aula, falando de um sistema em VBA que cria relatórios em TXT, em PDF, envia isso por e-mail e ainda por cima tem uma estratégia de filtro bem bacana que vai ficar bem leve aí para o seu projeto e não é nada difícil da gente montar. Bom, para a gente poder dar sequência, eu aconselho fortemente que você tenha assistido, né, todos os vídeos anteriores. Então, essa já é a sexta aula, a gente já fez bastante coisa no nosso sistema. Caso você tenha perdido alguma aula anterior, vem aqui na descrição do vídeo. Ali embaixo tem todos os links das aulas, assim como também aí o link para a base de dados que a gente está utilizando. Então, você pode baixar a base de dados e acompanhar a aula junto com a gente, com todas as informações para você não se perder. Um outro detalhe legal na descrição do vídeo você também vai encontrar os meus contatos, rede social e o meu site, onde você encontra todas as nossas turmas de cursos, tá? A gente tem cursos de Excel, de VBA, temos cursos de gestão da qualidade e também cursos para a área de metrologia. São no total 19 cursos diferentes, com mais de 90 turmas para esse ano. Tem turma de manhã, à tarde, à noite, de sábado, tem turma que roda o dia inteiro, enfim, todos os cursos têm várias opções, então eu aconselho fortemente. Se você gosta do nosso conteúdo, se você está gostando do nosso projeto, já curte o nosso vídeo, né? Se inscreve no canal para você não ficar de fora. Todas as terças e quintas tem conteúdo novo, às 11h30 da manhã. E comenta com as pessoas que você sabe que gostam de Excel e de VBA, porque isso ajuda a gente a crescer e trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Por último, né, caso você tenha algum conteúdo que você gostaria que a gente abordasse, então deixa aqui na descrição que a gente pode falar disso no futuro, tá? Como é justamente o caso dessa sequência, que é uma resposta para um pedido como esse. Bom, galera, então bora lá para o VBA para a gente poder dar sequência nesse projeto e hoje a gente vai fazer o filtro acontecer, tá? Então a gente já preparou tudo e agora falta só um detalhezinho na caixa de texto ali, porque foi justamente um pedido aí de um aluno e a gente já vai fazer os filtros. Então, bora para lá. Bom, galera, então esse daqui é o nosso sistema. Assim como nas aulas anteriores, né, eu sempre gosto de começar o vídeo mostrando como está o nosso sistema, o que a gente já fez até aqui, justamente para quem está chegando agora, né? Então, para ter uma noção de onde a gente está, né? Então, a gente tem aqui um sisteminha que trabalha com multipage, que faz a ideia de um homepage, que eu acho que fica bem interessante, onde vocês estão vendo aqui o logo da minha empresa. A gente tem aqui um botãozinho que vai mostrar o nosso sistema, que dá uma cara bem legal. Então, esse botão mudou de página, foi para a página 2, mas dá uma ideia como se eu estivesse entrando no sistema, que fica bem bacana. Caso, né, você tenha necessidade de trabalhar com login, inclusive, né, uma questão que às vezes o pessoal pede, eu quero controlar quem acessa, você pode colocar esse controle ali naquele botão que eu acabei de clicar. Né? Inclusive, tem uma sequência de vídeo aqui no canal que ensina a criar aí controle de login para você, né, cadastro, login, senha e tudo mais. Então, dá para você juntar os dois assuntos, fica super bacana, tá? O nosso sisteminha é um sistema bastante simples, tá? Eu não estou usando vários controles, por quê? Meu propósito não é fazer um projeto complicado. Meu propósito é fazer um projeto que consiga mostrar para vocês vários recursos diferentes. E aí vocês conseguem aplicar na realidade de vocês. Mas vamos lá, o que a gente já fez aqui? Então eu tenho essa listona aqui, que é uma list box, né, uma caixa de listagem. Volto a dizer, das estratégias de lista, essa daqui é a mais simples de todas, né? Então ela é bem tranquilinha para a gente trabalhar com ela, ela já dá um efeito bem legal para a gente. Na verdade, existem outras estratégias, como por exemplo List View, né, que tem um pouquinho mais de robustez, dá para fazer mais coisas com ele, dá para colocar ícone, deixar as linhas coloridas, fazer um monte de coisa, mas ele é um pouquinho mais complicado. Por isso eu estou usando aqui o List Box mesmo. Tá? Se você quiser saber sobre List View, deixa aqui nos comentários, a gente pode fazer um vídeo só falando de List View, ensinando a configurar, a colocar ícone, mudar de cor e tudo mais. Bom, depois disso, né, a gente veio aqui nessa list box e fez o seguinte: toda vez que a pessoa apertar delete, ele vai perguntar se a pessoa quer deletar aquele item que está selecionado. Então a gente fez isso por meio do próprio botão delete para não ter que ficar enchendo aí o seu sistema de botões, tá?
Então eu vou colocar que não aqui, ele então não deletou. Se eu tivesse colocado que sim, ele teria feito essa exclusão e atualizado aqui minha lista. Depois disso, a gente tem aqui os botõezinhos, né? Então, o botão para PDF, para TXT e para envio por e-mail, que já estão aqui até mudando de cor conforme eu passo aí o cursor do mouse, mas ainda não estão fazendo essas operações, tá? Então, isso aqui a gente vai fazer um pouquinho mais para frente, mais na reta final aí do nosso projeto. A gente tem aqui as nossas caixinhas, né, de filtro. Então eu tenho lá o filtro de dados, tenho aqui por data, então eu tenho a data de início de filtro, a data do final do filtro, e tem aqui meus filtros por colaboradores, que é justamente aqui que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então o que a gente já fez? Na aula passada a gente estava trabalhando com essas duas caixinhas aqui, a gente mexeu bastante coisa, fazendo com que ela tivesse um preenchimento bem legal aí e ainda identificasse se a pessoa estivesse preenchendo um valor que não existe, tá? Eu comentei que a gente vai fazer mais um detalhezinho, e é um detalhe bastante rápido, na verdade. O que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai fazer o seguinte, olha, quando a pessoa estiver na caixinha e apertar Ctrl, ponto e vírgula, ele vai colocar a data de hoje, o mesmo atalho que a gente usa lá no Excel. Teve um aluno que perguntou, né, como é que eu posso fazer para colocar, né, a data de hoje com um atalho do Excel numa caixa de texto? E aí eu resolvi colocar isso aqui nesse projeto, justamente para poder mostrar isso na prática aí para vocês, tá? Então, a mesma estratégia que eu vou usar para fazer isso, e ela é super, super simples, tá? Funciona para qualquer outro atalho que você queira criar aí no seu sistema, tá? Então, não só para text box, mas para qualquer outro controle aí que você queira utilizar, tá? Então, sei lá, quero usar alguma coisa que um Ctrl P, por exemplo, para fazer impressão ou coisa do tipo, você vai conseguir do mesmo jeito. Então, funciona e fica super legal. Por isso, eu resolvi colocar isso aqui nesse vídeo também. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer para colocar esse atalho de teclado aqui na caixa de texto? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou fechar aqui meu formulário, com isso eu vou voltar aqui para o VBA, eu vou vir aqui na minha caixa de texto de início, vou dar 2 cliques nela, eu já tenho lá alguns eventos, né, que a gente já trabalhou. Então, o evento Enter, o Exit, eu vou colocar um novo evento, que é o evento Keydown, tá? Então, o evento Keydown. O que acontece, galera? A gente, nessa mesma caixa, a gente também está usando o evento KeyPress, tá? E aqui eu chamo atenção para um ponto. Keydown e KeyPress são eventos diferentes que o pessoal de vez em quando confunde, né? Então, só para ficar claro, KeyPress, de forma bem grosseira, o KeyPress, ele vai coletar todas as teclas do seu teclado que preenchem símbolos, tá? Como assim? Então, ele vai pegar as letras, os números, caractere especial do tipo pontuação, acento, tudo isso ele pega, tá? Agora, quando eu usar o Keydown, ele vai pegar também todos os seus códigos, suas teclas, né, que fazem texto, os símbolos, então letras, números, pontuação, acento, só que ele também é acionado por outras teclas que não escrevem, digamos assim, como delete, backspace, enter, Ctrl, Shift. Então, todas essas teclas são percebidas aí pelo Keydown. E isso é bacana, porque se eu quero fazer um atalho usando Ctrl, ou talvez aí o Shift, no seu caso, então se eu quero fazer lá Ctrl, ponto e vírgula, eu preciso do Keydown para ele identificar o Ctrl para mim, tá? Então, por isso que a gente vai usar esse evento. E nesse evento a gente tem duas variáveis aí nele. Primeira é keycode. Keycode é o código da tecla, tá? E o shift, que está aqui na frente, ele vai ser o código dessas teclas de mudança, digamos assim. O que é uma tecla que eu estou chamando aí de mudança? O Ctrl, o Shift mesmo, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Se eu não tenho ideia de qual é o código do ponto e vírgula ou qual é o código do Ctrl acionado, então a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar uma mensage box aqui para me ajudar, né? Então, se eu não sei, isso daqui é um ótimo começo. Message box, e aí eu vou pedir para ele mostrar para mim primeiro o código do keycode, tá? Então, eu vou colocar aqui, olha, keycode, entre aspas, tá? Para aparecer lá como um texto. Isso daqui ajuda você em qualquer projeto que você tenha, tá? E keycode. Então vai aparecer aqui, olha, keycode, 2 pontinhos e o código, ok?
E eu vou fazer a mesma coisa para o Shift também, tá? Então, o Message Box para ficar mais fácil para você identificar o que é o que, né? Para você não se confundir. Então, Shift, dois pontos, espaço, aspas, e aqui eu vou colocar e-comercial, né? E o Shift aqui também. E aí você vai ver que agora, tudo que eu pressionar lá, ele vai mostrar para mim o status do Keycode e o status do Shift. Assim fica mais fácil para você descobrir. Então, qualquer código que você queira utilizar, dá para você descobrir dessa forma. Vou rodar nosso sistema, clicar aqui no botãozinho, selecionar a caixa. Eu vou apertar só o ponto e vírgula sem o Ctrl, né? Então, Keycode em 191, ou seja, a tecla do ponto e vírgula, né, o símbolo ponto e vírgula, é o código 191. E o Shift, olha, tá igual a 0, ok? Então, quando eu pressiono só o Ctrl, ele só o ponto e vírgula sem o Ctrl, ele fica igual a 0. Agora eu vou fazer a mesma coisa segurando o Ctrl. Então, quando eu apertei o Ctrl, olha, apareceu que o Keycode do Ctrl é 17 e o Shift virou 2, tá? Então, quando eu estou com o Ctrl selecionado, o Shift vira 2. Olha, se eu apertar o botão Shift, o Keycode dele é 16 e o Shift é 1. Então, percebe que eu tenho vários controles diferentes aí funcionando, tá bom? Então, como é que eu vou fazer lá o meu código? Eu vou fazer usando aqueles dois códigos, o 191 e o 2. Então, eu vou falar o seguinte, olha, vou fazer uma pergunta aqui. If, ou seja, se shift igual a 2, quer dizer que a pessoa está segurando o Ctrl. And keycode igual a 191, quer dizer que ela apertou o ponto e vírgula. Then, então, quando as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, tanto o shift quanto o keycode, então, aí agora eu vou alterar o valor daquela caixinha. mi.tb início.value, que é aquela caixinha em si, vai ser igual, aí aqui eu vou colocar, e até vou jogar isso aqui para baixo, que vai ficar até mais interessante, olha. O if mi.tb início, aqui ponto value, eu vou colocar o quê? Primeiro eu quero converter aquilo para uma data, então format, eu vou converter para o formato de data. Qual data? A data de hoje, que é o comando date. E aí o vírgula, né, o formato que eu quero utilizar. Eu quero dd barra mm barra ano, né, com 4 Ys aí. Fechei, e ponto for color vai ser igual a md cores ponto azul, que é o padrão que a gente está usando. End with e aqui end if. Tá? Então isso daqui, galera, já vai ser o suficiente para fazer esse atalho de teclado funcionar para a gente. Eu já vou aproveitar, vou copiar esse código aqui. Então, Ctrl C. Vou vir aqui no meu tbfim. Vou adicionar também o evento keydown e vou colar aquele código, porque eu quero a mesma lógica acontecendo nos dois controles, tá? E aqui eu vou mudar o nome dele aqui no TB, olha, de início para fim, né? Porque agora eu troquei de controle. Vou salvar o código e vou rodar. Então eu vim para cá, selecionei a caixinha, Ctrl ponto e vírgula, ele pegou a data exatamente de hoje. Tá? Então, aí ele fica com um atalho funcional aí para vocês, beleza? Então, esse primeiro passo aí, super simples, né? Que é bem bacana, já agrega bastante para vocês. Outras estratégias de atalho, dá para fazer mais ou menos aí do mesmo jeito, tá bom? Ótimo. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, olha, eu quero preencher aqui as datas, selecionar um colaborador, clicar nesse botãozinho aqui, olha, e eu quero que ele filtre essa lista, tá? Então, essa é a parte mais trabalhosa desse nosso trabalho de hoje, tá? Mas nem é tão difícil assim. Então, como é que eu vou fazer isso? Aqui no Excel, se vocês lembrarem, na aula anterior, a gente já colocou alguns campos aqui no meio. Data, vendedor aqui em cima, data, vendedor, valor de venda aqui embaixo. Por que a gente fez isso? Vou até aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor aqui para a gente depois. E o vendedor aqui eu vou deixar mais largo também. Pronto. Por que a gente fez isso? Porque eu vou usar a estratégia de filtro avançado do Excel pelo VBA. Tá? Então, eu vou pedir para que o VBA faça um filtro avançado para mim. O que é esse negócio de filtro avançado? Para quem não sabe, tá? Então, quem já sabe,
Só fica com calma, mas para quem não sabe, filtro avançado é um tipo de filtro que você pode aplicar vários critérios acontecendo ao mesmo tempo, aí com uma certa facilidade. E é isso que a gente quer fazer lá. Por que eu tenho data aqui, né? Para quem não lembra lá da aula passada. Porque é o seguinte, eu tenho a primeira data aqui, que é a da coluna da célula E2, vai ser aquele início. E a segunda data vai ser do final. E aqui no vendedor vai vir o nome do vendedor que a pessoa escolheu, tá? E quando ele preencher aqui, o que eu quero que ele faça? Qual que é a rotina que a gente vai programar lá no VBA? Ele vai selecionar a célula A1, vai apertar Ctrl T, que é pegar aqui esse range todo, vai vir aqui em dados, vai vir aqui, olha, em filtro avançado, ok? Veio aqui no filtro avançado, ele vai marcar essa caixinha aqui de copiar para outro local, vai marcar o range aqui de critérios, que é esse range aqui, e vai marcar isso daqui, olha, esse trecho aqui, que vai ser o trecho de onde eu vou enviar esses meus dados, onde eu vou colar esses meus dados e vai clicar aqui no OK. É isso que ele vai fazer para a gente, tá bom? Como que a gente faz isso lá no VBA? Vamos aprender a fazer agora. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou voltar lá para o VBA. Esse código vai funcionar aqui nesse botãozinho, tá? Então, ele é um pouquinho maior, ok? Então, eu vou tentar ir fazendo ele por partes aqui, para ficar mais claro aí para todo mundo, tá bom? Então, primeira coisa que eu preciso fazer, né? Quando a pessoa clicar naquele botãozinho para aplicar esses filtros, o primeiro detalhe importante que a gente tem que pensar é que eu tenho que limpar os filtros anteriores, né? Então, se já existia alguma coisa filtrada, eu tenho que limpar isso, tá? Então, nosso primeiro passo vai ser limpar aqui. Eu vou até deixar um do lado do outro para facilitar o entendimento. Como que eu vou fazer para limpar? Eu vou começar pelo critério. Então, eu vou limpar esses 3 campos. Se vocês lembrarem, eu já tinha criado lá na aula 2, se eu não me engano, uma variável que eu chamei de WBD, tá? Que é justamente essa planilha aqui, ok? Então, eu vou fazer o if, ou seja, o if WBD, e aí vou deixar aqui um end if. Por que eu estou fazendo com o if? Porque eu quero trabalhar com foco, porque tudo que eu vou trabalhar aqui vai ser dentro dessa planilha, então fica muito mais fácil, senão eu teria que ficar escrevendo WBD o tempo todo. Então assim, eu não preciso fazer isso, tá? Beleza. Aí agora, o que eu quero fazer? Eu quero limpar então o range de E2 até G2. Então, ponto range, cifrão E, cifrão 2, dois pontos, cifrão G, cifrão 2, ponto clear contents. Clear contents. Né? Então, isso daqui é a mesma coisa de selecionar e apertar o delete. Tudo bem? Perfeito. Aí depois, aqui embaixo, né, nessa parte aqui, vai ficar os dados que foram filtrados, tá? Então, a gente também precisa limpar eles. Só que limpar eles é um pouquinho mais chatinho, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, olha, e vou colocar o seguinte. Ou até melhor. Vou fazer assim, olha. Ponto, range, cifrão E, cifrão 4. Quem que é a minha E4? É essa célula aqui. Fecho aspas, fecho parênteses, ponto, current region. O que é current region? Né? Current region é a mesma coisa de fazer aqui, ó, Ctrl T. Ele vai selecionar tudo que está aqui marcado, ok? E aí depois disso eu vou fazer o seguinte, né? Ponto clear contents também. Tá? Então também vai selecionar ali e dar um delete. Ah, Lucas, mas ele vai apagar esses títulos aqui. Não tem problema, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. Isso daqui eu coloquei aqui pra gente só para guiar a gente no começo, mas depois não vai ter problema, tudo bem? Então, essas duas linhas aqui vai limpar tudo que eu tenho. Ah, e se eu tivesse 1000 linhas aparecendo? Não tem problema, porque quando ele der Ctrl T, que é esse Current Region, ele vai já selecionar tudo de uma vez para poder dar um delete aí, tudo bem? Beleza. Feito isso, galera, a gente vai fazer agora
algumas perguntas, tudo bem? Por quê? Não faz sentido a pessoa aplicar filtro se não tiver dados para serem filtrados, concorda comigo? Então isso seria um erro. Eu vou tratar esse erro antes de aplicar o filtro. Então eu vou fazer o seguinte, olha. If, né, então c.range, cifrão A, cifrão 2, ponto valor é igual a empty. O que eu estou perguntando aqui? Olha, se a célula A2 for igual a vazio, quer dizer que não tem nada preenchido aqui. Quer dizer que a gente ainda não utilizou não colocou dados ali dentro. Then, e aí eu vou avisar a pessoa, né? E aí eu vou colocar message box, msg box, um espaço e vou escrever a mensagem que eu quero ali para a pessoa dentro de aspas, que é o prompt, né? Então eu vou colocar aqui, olha, não existem dados para serem filtrados. Então, ponto, aspas, e aí, depois que eu avisar a pessoa, eu vou fazer exit sub, que vai sair ali do programa pra gente, e end if. Então, isso daqui vai garantir que a filtragem só acontece quando existem dados pra gente, para serem filtrados. Tá? Então, isso é uma questão importante, eu sempre gosto de fazer essas seguranças assim. Tá? Beleza, feito. Agora, galera, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar preencher os dados que eu tenho lá no meu formulário, aqui nessas caixinhas, tá? Então, eu vou começar aqui pela data de início. Tá bom? Então, if me.tbinício.value é diferente de tp início. O que é TP início? Para quem não lembra, TP início está aqui em cima, olha. É um private, né? Então é uma variável privada do tipo texto, que é aquele texto padrão. Se por acaso ela estiver igual, né, essa caixinha estiver igual ao TP início, quer dizer que a pessoa não quis usar o prazo inicial. E a pessoa pode deixar em branco aqui, tá? Então, nesse caso, ele não vai fazer nada. Agora, toda vez que for diferente, e daí sim eu quero preencher aquela célula. Então, dem. E aí, como é que eu preencho aquela célula? Eu vou fazer, ó, ponto, range, cifrão e cifrão 2, que é justamente a célula que vai receber a data de início. Em lugar errado ali, pronto. Cifrão E, cifrão 2, ponto, valor. Então, o valor dessa célula vai ser igual a quê? Né? Eu preciso colocar o valor que está dentro da minha TB início. Né? Então, como é que eu coloco? Vou até aumentar aqui para a gente falar desse pedaço, que esse pedaço aqui pode dar um bugzinho que já vi gente se descabelando por conta disso, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? O dado em si é mi.tb início.valor. Isso daqui é o dado. Então, se a pessoa colocou lá a data de hoje, vai aparecer a data de hoje aqui. Só que qual que é o problema? Ela vai aparecer no formato de texto, tá? Então, eu vou precisar converter, para ele poder fazer a conta, vou precisar converter esse texto em uma data. Por isso, eu vou fazer o seguinte, olha, cdate, abro parênteses e vou colocar, fecha parênteses aqui no final. Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou convertendo esse texto em uma data. Perfeito. Só que eu não quero essa data aqui específica. Então, se a pessoa colocou lá 1º de janeiro, eu não quero nesse campo só os dados de 1º de janeiro. Eu quero todas as datas maiores ou igual a 1º de janeiro. Na minha estratégia, é assim que eu quero trabalhar. Então, eu preciso escrever esse maior ou igual também no valor da célula. Como que eu faço isso? Vou colocar assim, olha, maior ou igual e comercial, e aí o valor da minha caixa de texto. Ótimo. Só que daí, por conta disso, isso daqui vai dar um problema. Por quê? Ele vai escrever maior ou igual, e aqui, sei lá, se tiver colocado 1º de janeiro, ele vai fazer maior ou igual 01/01/2023, por exemplo. Só que esse 01/01/2023 não dá certo. Então, eu vou ter que pegar essa data agora e converter num número inteiro. Tá? Então, vou colocar aqui cdbl dessa data. Tá? Então, eu faço duas conversões, por isso que o pessoal se confunde. Primeiro, eu passo o texto para a data e depois a data para número.
Poxa, Lucas, não dá certo já converter direto para número? Não, ele vai dar erro dizendo que dá tipos incompatíveis, porque ele não consegue converter de uma vez só. Por isso que eu estou fazendo duas conversões aqui dentro. Tudo bem? Essa é a parte mais chatinha dessa nossa rotina de hoje. Então, se você entendeu isso daqui, fica tranquilo, que daqui para frente só facilita. Tá? Então, isso daqui já vai preencher o dado ali para a gente. Agora, eu vou fazer a tbfim, que é quase a mesma coisa. Então, if mi.tbfim.value é diferente de tpfim agora, né? Then.range, cifrão f, cifrão 2, que é onde vai receber esse dado, ponto value, vai ser igual, abre aspas, menor ou igual, perceba que agora é invertido, menor ou igual, e comercial, e aqui é a mesma questão, eu tenho que converter duas vezes também, então já vou fazer direto aqui, tá? cdbl, abre parênteses, cdate, abre parênteses, mi.tb, fim, ponto value, e fecho dois parênteses, igualzinho a gente fez no de cima, perceba, mesma estrutura, só mudou a caixinha, né, que agora é final, o texto padrão que também agora é fim, e inverteu, que era maior ou igual, agora virou menor ou igual. Isso daí já resolve essa parte pra gente, tudo bem? Ótimo. O que está faltando agora? Colocar o nome do vendedor ali. Como é que eu vou pegar o nome desse vendedor, tá? Para fazer isso, galera, eu vou usar uma estratégia que é o seguinte. Eu vou pedir para que o nome do vendedor seja preenchido por uma variável, só para ficar mais curto aqui no nosso código. Então, eu vou coletar isso aqui antes, tá? Então, eu vou definir aqui, olha, dim lts msforms.listbox. Então, LT vai ser uma lista, que vai ser a lista collab daqui a pouco. E eu também vou usar outras variáveis que eu já vou aproveitar aqui, olha. Dim ls_double, para salvar número de linha. Dim is_double, para ser um contador, que a gente já vai usar já ele. E também dim v, que é o vendedor. As_string, que vai aparecer o nome do vendedor. Depois disso, eu vou setar a minha lista, tá? Então, set lt igual a mi.contents, e aqui eu vou colocar entre aspas, entre parênteses e aspas, né? lt collab, que é aí o meu vendedor. Feito isso, agora eu vou descobrir quem é o vendedor selecionado. Tá? Então, aqui eu vou colocar for i igual a 0 to lt.listCount menos 1, if lt.selected i igual a true, then v igual a lt.list e depois, por último, exit for end if next. Poxa, o que eu fiz aqui, né? Antes que você se assuste, não precisa se assustar. Eu fiz aqui um pouquinho mais rápido porque a gente fez essa mesma estratégia aqui na parte lá daquele delete da listbox, tá? Então é a mesma estratégia. O que eu estou falando para ele? Olha, LT, que é essa variável que eu criei aqui em cima, se tá falando, né? Ela se refere a LT collab, que é onde a pessoa seleciona os colaboradores. É o que eu estou falando para ele, olha, do zero, né, que eu estou colocando essa variável i, até o último item, tá? Isso daqui eu posso ter como o último item da lista, ou seja, passando por todos os nomes, você vai fazer o seguinte para mim. Se esse item que eu estou passando, qual o item? Vou passar um por um. Então, foi o item 0, o 1, o 2. Se esse item foi selecionado, né, então se isso for igual a true, então o V, que é um texto, vai virar o nome da pessoa, ok? Se não, ele vai continuar procurando. Se por acaso a pessoa não selecionou ninguém, não selecionou um vendedor, o que vai acontecer aqui? Esse V vai continuar vazio, ele nunca vai ser preenchido. E caso a pessoa tenha selecionado, vai colocar um nome aqui no V. Por conta disso, eu posso fazer o seguinte aqui agora, olha. If V igual a diferente de empty, né? Então, se ele ficou vazio, quer dizer que a pessoa não selecionou ninguém. Agora, se não, existe uma seleção. Then, né? Então, ponto range, cifrão G, cifrão 2,
ponto value, que é o campo que recebe o último critério, vai ser igual a V. Simples assim. Então, eu posso só colocar essa variável ali dentro. Perfeito? Então, isso daqui agora, o que a gente fez até aqui? Limpamos esse campo, né? Onde que a gente fez essa limpeza? A gente fez essa limpeza aqui em cima, ok? Depois, se existiam dados antigos, a gente limpou aqui embaixo. Ótimo. Depois que a gente fez isso, a gente descobriu, então, qual foi o nome da pessoa que está selecionada, se é que existe alguém, e a gente aplicou aqui esses filtros, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente preencheu, com esses 3 ifs, a gente preencheu cada uma dessas caixinhas aqui. Beleza, galera? Agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo é aplicar o filtro avançado, né? Então, agora, a gente tem que aplicar esse filtro avançado. E como que a gente faz isso? Né? Eu posso fazer isso de forma direta, mas, para facilitar a nossa vida, o entendimento aí dos alunos também, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir 3 variáveis de range, tá? 3 variáveis de range. Quais são elas? RG, underline, dados. Quem que é RG dados aqui para mim? Esqueci aqui do dim primeiro. Então, dim, RG dados, as range. Então, isso aqui vai ser um range. Quem que vai ser RG dados aqui na minha estratégia? São os dados que eu quero que sejam filtrados. Então, a minha base de dados mesmo. Depois, dim, RG, it, eu vou chamar, que são quem? Os critérios, tá? As range. E dim RG dest as range. Quem que é o dest? É o destino, para onde que eu quero que ele colhe os dados filtrados. Então, o que eu vou filtrar, quais são os meus critérios e onde eu vou colar, tudo bem? Ótimo. Feito isso, então aqui embaixo, agora eu vou setar aqueles 3 ranges que eu acabei de criar. Então, set RG dados igual a ponto range, cifrão A, cifrão 1, ponto current region. Aquele Ctrl T que a gente falou. Aí agora eu vou setar o próximo. Set RG crit, né, que é o critério, que vai ser igual a ponto range, cifrão, e aí o primeiro critério que eu tenho é lá na E1 que ele tá. Cifrão E, porque eu tenho que pegar o título também, tá? Cifrão 1, ponto current region também. Então, assim, ele vai selecionar e tudo para mim, sem eu ter que ficar selecionando tudo de uma vez. Se eu quisesse escrever de E1 até F2, dá certo? Dá certo também. Tá? Até G2, né? Daria certo também, tá? Então, por último, set.range, set.rg, dest, igual a ponto range, cifrão e cifrão 4. Quem que é E4? É essa célula aqui, olha. E aí aqui, fecho aspas, ponto, current region também. Opa, region. Pronto, current region também. Então assim ele vai pegar os 3 ranges ali para mim. E aí depois eu vou fazer o seguinte, olha. RG dados, que é o range que eu quero filtrar, ponto, advanced filter, que é aquele filtro avançado que a gente viu. E aí eu vou dar um espaço e ele vai aparecer aqui para mim 2 coisas, tá? Deixa eu até tirar aqui e voltar só para ficar por cima. XL filter copy ou filter in place, tá? São 2 opções. Eu vou querer o filter copy, tá? Então, XL filter copy, vírgula, aí o criteria range, né? Ou seja, onde que está o range de critérios? É o meu RG crit, que eu acabei de criar lá. Por isso fica mais fácil com o range, tá? Então, crit, vírgula. E o range de cópia? É o RG dest. RG dest, né? E o unique eu não vou usar, tá? Então vai ficar só assim mesmo. Isso daqui já vai filtrar e colar os dados lá pra gente. Ótimo. Então agora a gente já filtrou, já colou no lugar certo. Mas, e se a pessoa... Ali eu só tenho dados de 2022. E se a pessoa colocou que queria dar dados a partir de 2023, que não existe, por exemplo. Uma coisa que não existe. Então, consequentemente, isso daqui vai retornar vazio. Não tem problema, ele não vai dar erro por conta disso. Mas fica estranho para o sistema em si. Então, o que eu quero fazer? Eu quero avisar a pessoa de que não teve retorno, aquele filtro não tem retorno, para a pessoa não achar que, sei lá, está bugado o meu sistema, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, if.range,
cifrão E, cifrão 5, ponto valor igual a empty, then, quem que é cifrão E, cifrão 5? É a célula que vai receber o primeiro valor. Então, se ela continuou vazia, sinal que não veio nada para cá. Então, se ela estiver vazia, o que eu vou falar lá para a pessoa? Abro aqui uma mensage box, abro aspas, e aí eu vou colocar aqui o texto que eu quero passar para a pessoa, né? Não existem dados correspondentes aos parâmetros informados. Ponto, fecho aqui as aspas, né? E até, para melhorar, vou até fazer o seguinte, olha, vírgula, VB information e vírgula, vou dar um título aqui para essa caixinha, que vai ser filtro de dados. Fecho. Vou aproveitar, vou copiar essa vírgula aqui, olha, vou copiar e vou colar aqui na nossa outra mensagem, para não ficar feinha só, agora que eu pensei nisso, tá? Então, só copiei esse VB information e filtro de dados ali para cima. Beleza, então, e aí, exit sub também. Indiv. Perfeito. Então, agora ele já atualizou tudo aqui pra gente, e se não tinha dados, ele já avisou a pessoa. Mas, e se por acaso ele retornar certo, né? Retornar valores pesquisados. Agora, o que está faltando? Eu atualizar a lista, porque senão não vai aparecer nada na lista. Então, como é que eu faço para atualizar essa lista de forma mais simples? Eu posso falar mi.lt vendas, que é a lista que eu quero atualizar, ponto raw source vai ser igual, né? Então, essa base de dados vai ser igual a quem? Vai ser igual ao ponto range, cifrão e cifrão 5. Deixa eu até fazer um detalhe aqui, que eu me esqueci. Deixa eu fechar aqui, ó. Só para... melhor, eu faço ele aqui de novo. Antes de fazer aqui o range, desculpem, tem um detalhezinho que eu esqueci. L, que é a nossa variável aqui de linha, eu já tinha até deixado ela lá, mas depois esqueci de usar, né? Percebam como a gente dá umas perdidas de vez em quando, tá? Não é só com vocês que isso acontece. Então, o L vai ser igual a ponto range, cifrão E, cifrão 4, que é a célula onde está o título, ponto end, xl, down, ponto raw. Agora sim. Aí, mi.lt vendas, ponto source vai ser igual a quem? O nome da minha guia, né, que vai ser aspas, apóstrofe, aspas, espaço e comercial, espaço. Isso aqui a gente já fez outras vezes, tá? Por isso eu estou fazendo aqui um pouquinho mais rápido, mas essa parte que a gente já fez outras vezes. Basicamente o que eu estou fazendo? Estou escrevendo o endereço onde estão os dados filtrados agora. Tá? Então, aqui eu vou colocar ponto name, que é o nome da guia, visto que eu já estou lá dentro do WBD, né? Espaço e comercial, aspas, apóstrofe, ponto de exclamação, cifrão e cifrão 5, dois pontos, cifrão G, cifrão, aspas, e comercial L. Tá? Então, isso daqui vai fazer com que ele pegue todo aquele range lá pra gente e coloque lá na lista, tá? Então, perceba que é um código um pouquinho grande, tá? Então, não se assuste, mas repassa, se você se perdeu, pausa o vídeo, volta, e se ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai ajudar com isso, tá? Mas, vou rodar aqui meu código, ele vai abrir ali normalmente, e aí agora eu vou fazer o seguinte até, olha, vou vir aqui no VBA, vou jogar o VBA aqui do ladinho de novo, e eu vou colocar uma pausa aqui nesse botão, para a gente poder ver tudo acontecendo, tá? Então, eu vou colocar uma data aqui no meu sistema, olha. Vou colocar 1º de janeiro de 2022, até melhor, velho. 1º de janeiro, não. 1º do 5 de 2022, 31 do 8 de 2022. E eu vou selecionar aqui o Kleber, tá? Então, eu peguei um no meio ali, peguei o Kleber. Vou clicar aqui no botão, pausou lá pra gente. Beleza. Vamos ver o que ele está fazendo aqui, então, pra gente, né? Primeira coisa, ele definiu aqui as nossas variáveis, vai setar LT, setou. Agora ele vai descobrir
se houve algum colaborador selecionado. Sim, eu selecionei o Kleber. Então ele vai sair procurando até achar o Kleber. Então passou, não foi o primeiro, não foi o segundo, não foi o terceiro, não foi o quarto, opa, foi o quinto. Agora dentro de V tem lá Kleber Antunes, que é justamente a pessoa que eu escolhi mesmo. Saiu, não procurou o resto, né? Ótimo. Aí aqui, dentro do WBD, né? O que eu vou fazer? Agora eu vou começar a fazer aqui as configurações, né, dos meus dados, começando por limpar ali os campos. Vocês não vão ver mudança porque não tem nada preenchido lá agora, né? Então limpou. Vai limpar aqui também o de baixo, percebe que limpou os textos aqui, não tem problema. Aí depois, if, né, ponto range, né, o vazio, o que acontece? Ele vai avisar a pessoa que não existem dados. Mas no nosso caso, os dados existem. Então ele vai pular esse if aqui, pulou. Depois disso, né, ele vai pegar aqui o início, né, se ele for diferente do nosso texto padrão, que é o caso, ele vai escrever lá no E2. Né? Então vem para cá, escreveu, olha, maior ou igual do que 44.682. Que número louco é esse? É o número que representa a data que eu escrevi lá, 1º de maio de 2022, é representado por esse número aqui. Se não aparecer desse jeito, vai dar errado aí no seu, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa para o final, preenchendo a F2. Então, preencheu, aí foi um número maior, porque isso aqui é o 31 de agosto, lá de 2022. Agora vai preencher o nome do vendedor, né, com Kleber Antunes, perfeito. Vai definir aqui os 3 ranges lá para gente, né, ótimo. E agora ele vai aplicar o autofiltro já colando os dados filtrados aqui para gente. Então olha que bacana. Já apareceu todo mundo aqui, olha, de 30 de agosto, foi o último dia que o Kleber fez uma venda. Aí se eu vier, aqui eu não vou conseguir descer aqui agora, mas você vai perceber que tem até o começo de maio ali. E tudo só do Kleber, não apareceu outro vendedor, tá? E aí, né, ele vai perguntar se existiram dados filtrados. Sim, existiram, né, então não vai dar essa mensagem. E por último, vai identificar qual que é a última linha. É a linha 145. Então, né, isso que eu tive de dados filtrados ali. E se eu vier aqui agora para o nosso sisteminha, deixa eu até pegar ele aqui, olha, que está aqui do ladinho. O que vai acontecer? E voltar aqui para o VBA para vocês poderem ver. Quando eu rodar essa linha, ele vai atualizar aqui a minha base. Né? Então, agora a minha lista, olha, só aparece os dados ali do Kleber, que fica bem legal para a gente. Então, olha que legal. O filtro ele funciona de forma bastante rápida. Agora eu vou fazer sem ser de passo a passo, para vocês verem. E não é difícil de aplicar. Eu apliquei, olha, 3 características totalmente diferentes aqui de filtro. Lembrando, eu poderia, vou até deixar rodando aqui agora, eu poderia ter várias estratégias diferentes aí de filtro aplicadas, tá? Posso ter filtro de produto, então quero procurar por uma caixa de texto, um nome que contém alguma coisa, funciona essa estratégia, você tem que lembrar de colocar ali os asteriscos antes e depois do texto. Quero procurar situações, status, nossa, tem um monte de coisa super legal que dá para fazer só com essa estratégia aqui de filtro, tá? Fica bem bacana mesmo. E aí agora eu posso ir brincando com isso daqui, né? Se eu colocar aqui a Ana no mesmo período e clicar no botão, né? Opa, tirar aqui a pausa e F5. Já apareceu, olha, bem rápido, ali apareceu todos os dados da Ana de 1º de maio, né? Que está coerente ali com a nossa data, até 30 de agosto aqui no final. E se eu mudar essas datas, né? Posso mudar aqui do jeito que eu quiser. Então, se eu quiser que agora, sei lá, até deixar em branco essa daqui, ó, vou deixar só o início, tudo que for maior do que 1º de maio. E aí ele vai rodar também, olha, foi até 30 do 12, que é a última data que eu tenho, né? E aqui partindo de 1º de maio, tudo da Ana. Então isso daqui facilita a vida. Por quê? Depois, o que a gente vai aplicar aqui, galera? Esses relatórios, eles vão ser feitos com base no que está aparecendo nessa lista. Então, é isso daqui que a gente vai exportar. É isso daqui que a gente vai criar aí dentro de um relatório. Por isso que a gente fez esses filtros aqui. Tá? Então, assim fica muito legal. Percebe que eu posso fazer, colocar o que eu quiser aqui e vai funcionar legal. O que está faltando agora? Esse botãozinho aqui de limpar o filtro. Né? Então, esse é o próximo passo que a gente tem para fazer.
para a gente finalizar aí essa aula de hoje, porque senão a aula fica muito grande. Então, a gente vai finalizar com a programação desse botãozinho aqui de limpar os filtros, que é uma questão mais fácil até do que aplicar os filtros em si. E aí, a partir da aula que vem, a gente vai começar a fazer aqui os relatórios em si, que vão ficar bem legais aí pra gente, beleza? Bom, o que eu vou fazer aqui então, galera? Vou fechar aqui o sistema, vou voltar aqui para o VBA e vamos lá para a limpeza agora dos dados, tá? Eu vou limpar cada um dos textos aqui um por um, tá? Deixa eu até conferir uma questão aqui. Ótimo, beleza. Então, vou limpar aqui cada um deles um por um. Como que eu faço isso? Então, estou lá no BT limpar evento click. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar ali pelas minhas TBs, tá? Então, o if me ponto, eu vou fazer com if me, vai ficar mais fácil. E aqui já vou deixar o end, o if. E aqui eu vou colocar o seguinte, olha, ponto tb. Vamos começar pelo fim, não tem problema, ponto valor vai ser igual mi.tp, que é o texto padrão lá, né? tp fim. Aí depois, nele mesmo, ponto tb fim, ponto for color, tem que voltar a ficar cinza. md cores, ponto cinza. Aí depois para baixo, ponto tb início, ponto valor é igual a tp início. Depois, ponto tb início, ponto valor é igual md cores, ponto cinza também. Pronto, já zerei ali esses itens. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso zerar a seleção do colaborador. Como que eu posso fazer isso? Olha, eu vou definir aqui dim lt as msforms.listbox set lt igual a mi.controls. Mesma coisa que a gente fez abaixo, tá? Abre parênteses, aspas, lt collab, aspas, parênteses, e aqui embaixo. E também vou deixar aqui já, antes que eu me esqueça, dim l as double. Ou até melhor, i as double, para seguir o mesmo padrão que a gente já estava usando. E for i igual a 0 to lt.listCount. Percebe que é a mesma estratégia, menos 1, o que eu vou fazer? lt.selected e é igual a false. Ou seja, se estava marcado, vai desmarcar. Next. Então, aqui ele vai rodar todos os itens desmarcando um por um. Feito isso, aqui ele já vai limpar todas as informações que a gente tem. O que está faltando? Atualizar a lista de novo. Só que eu já tenho aqui, galera, um módulo de listas que já faz a atualização aqui da nossa lista de vendas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse módulo aqui só. Tá? Então, eu vou vir aqui no botão e vou chamar no finalzinho aqui call md listas.atlt vendas. A gente fez isso daqui quando a gente atualizou a primeira vez os dados lá na lista. Tá? Então, com isso daqui, ele já vai resolver nosso problema. E para ficar ainda mais bacana, tá? Eu vou copiar esse pedaço aqui, vou copiar isso daqui, Ctrl C, vou vir aqui, olha, nesse botãozinho aqui de baixo e vou colar aquilo tudo, tá? Eu vou até pegar esse ponto MP fundo, que já fazia parte aqui, olha, e vou, não tem problema, porque isso aqui eu vou tirar, vou jogar ele aqui para baixo, olha. O ponto MP fundo virou 0 e aqui todos os outros MP tudo. Por quê? Porque senão, toda vez que a pessoa fechar ali o seu sistema, ele vai voltar com os filtros já aplicados, né? Então assim ele já vai funcionar aí certinho para a gente. Salvar, vou rodar aqui o nosso código, vai aparecer ali bonitinho. Vou colocar aqui só o filtro de um colaborador qualquer, a Clara ali, por exemplo. Então apareceu todas as datas ali da Clara, então percebe que eu posso deixar os campos ali em branco, que o filtro continua funcionando. Cliquei aqui em limpar, desmarco aqui todo mundo, já voltou os dados ali. Olha a velocidade desse sistema funcionando desse jeito, galera. Isso fica muito bacana, fica muito legal aí para vocês poderem trabalhar.
Tudo bem? Bom, eu espero realmente que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje, falando dessa estratégia de filtro, que eu sei que é muito útil, a gente aplica ela para muitas situações, tá? Que vocês consigam aplicar. E, novamente, se vocês tiverem com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu faço o possível para responder o mais rápido possível, o mais rápido que eu posso aí a vocês. Curtam o vídeo, compartilhem, porque isso ajuda muito a gente a crescer, tá bom? Muito obrigado, galera. Até a nossa próxima aula.